Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, boa tarde. Na edição de hoje você vai ver: o FSM define retorno presencial das aulas para o dia 11 de abril com a apresentação de passaporte vacinal. Ao vivo, o pró-reitor de graduação da universidade fala sobre o assunto. E com a expectativa de retorno, cresce a demanda por locações de imóveis em Santa Maria. Veja também: a Assembleia aprova a venda do Clube Caixeiral por R$ 8 milhões. E ainda, nos 2 primeiros meses do ano, 40% dos testes de Covid-19 realizados na rede pública de saúde tiveram resultado positivo. confira estes e outros assuntos aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Começamos o JD falando sobre a pandemia. Em janeiro e fevereiro deste ano, cerca de 40% dos testes de Covid tiveram resultado positivo na rede pública de saúde. Diante da alta demanda e da limitação de insumos, a estratégia para testar a população mudou. A partir de agora, além do PCR, também são utilizados os testes rápidos no Centro de Referência Municipal. Os detalhes na reportagem de Laura Gomes. O maior salto nas taxas de testes positivos de Covid-19 ocorreu entre os meses de dezembro e janeiro. Já entre o primeiro mês do ano e fevereiro, o número de exames diminuiu, porém, os índices de positividade continuaram em estabilidade. Em dezembro de 2021, cerca de 1.400 exames foram realizados no Centro de Referência Municipal. Destes, apenas 5% resultaram em positivo. Já em janeiro, mais de 7.000 pessoas foram testadas, sendo que 42% positivaram. Em fevereiro, até a última contabilização, mais de 1.000 exames tinham sido feitos. Destes, 41% tiveram resultado positivo. Com a mudança no cenário da pandemia, a logística para testar a população também foi alterada. O médico epidemiologista do município, Marcos Lobato, explica os novos procedimentos. Nós começamos a utilizar com mais frequência, ou como primeiro exame, melhor dizendo, os testes rápidos. Porque eles têm a vantagem de, principalmente agora, com a chegada da Omicron, que tem uma quantidade de vírus maior, que a gente chama de carga viral, eles têm a vantagem de serem mais capazes de detectar os vírus do que antigamente era, porque a Omicron tem uma carga maior, começa a transmitir mais cedo, né? E então nós criamos um novo fluxo aqui. A medida de adoção dos testes rápidos segue uma orientação da Secretaria Estadual da Saúde e foi adotada em função da alta demanda, aliada à limitação dos insumos para a produção dos testes. Além de priorizar a utilização do antígeno, o Centro de Referência Municipal também passou a testar apenas pacientes sintomáticos. Na realidade, em todos os nossos serviços de saúde, até o mês de dezembro a gente conseguia fazer teste até em assintomáticos. O que a gente viu e orientação também, não somente da Secretaria da Saúde do Estado, mas até da Organização Mundial da Saúde, da OPAS, em função dessa escassez de insumos no modo geral, não só aqui na nossa região, mas em termos de Brasil, de mundo, a orientação é da gente testar sintomáticos. Então, sintomático e respiratório a gente está testando. Com a mudança no foco de testagem e no tipo de exame, já foi possível perceber algumas melhorias. O resultado do RT-PCR, por exemplo, que antes demorava até 12 dias, agora fica pronto em 48 horas. Já o laudo do teste rápido sai em 15 minutos. Em caso negativo, é possível ainda repetir o exame. A vantagem disso tudo é que a gente desafoga os laboratórios que estavam sobrecarregados, então a gente não deixou de fazer o PCR, não deixou de fazer.
todo mundo que chegar aqui fizer o teste rápido e ele não der positivo, a gente vai coletar o PCR também. Mas uma boa proporção das pessoas já saem com o teste rápido com o resultado pronto, o que é uma grande vantagem. Para fazer o teste de Covid-19, é preciso agendar um horário pelo telefone 55 3220 0390 ou pelo WhatsApp 55 99128 9893. O Centro de Referência Municipal está localizado na Rua Conrado Hoffmann, número 277, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 7 horas da noite. O espaço também funciona aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. E mais 4 mortes foram confirmadas em decorrência da Covid-19 em Santa Maria. São 4 mulheres com idades de 65 a 87 anos. Desde o início da pandemia, já foram registrados 871 óbitos pela doença, sendo 19 apenas no mês de fevereiro deste ano. A vítima de 65 anos tinha registro de doença cardiovascular crônica, doença neurológica crônica, pneumopatia crônica, diabetes e neoplasia. Ela teve o diagnóstico positivo para a Covid em 15 de janeiro e o óbito aconteceu em 14 de fevereiro. Não foram encontrados registros de vacinação. A segunda morte foi de uma idosa de 85 anos, sem registro de comorbidade, e teve o óbito confirmado no dia 13 deste mês. Ela havia recebido 2 doses da vacina contra a Covid-19 e positivou para a doença em 1º de fevereiro. Outra idosa, também de 85 anos, morreu em 11 de fevereiro. Ela tinha registro de doença hematológica crônica, doença neurológica crônica e hipertensão arterial sistêmica. Não foram encontrados dados de vacinação contra o coronavírus. No boletim epidemiológico ainda consta a morte de uma idosa de 87 anos com registro de diabetes e hipertensão arterial sistêmica. Em 14 de janeiro, ela teve o diagnóstico positivo para a Covid-19, mas deu entrada no Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo apenas em 25 de janeiro. Conforme registros, a paciente havia recebido 2 doses da vacina contra a Covid. O óbito aconteceu em 12 de fevereiro. E agora nós vamos conferir na tela como estão os números da pandemia aqui em Santa Maria. Temos então, desde o começo da pandemia, 51.491 casos confirmados de Covid aqui na cidade. Já temos 47.191 pacientes recuperados e 873 mortes confirmadas até o momento, de acordo com a última atualização do boletim epidemiológico da Prefeitura de Santa Maria. E um dos prédios históricos mais antigos do centro de Santa Maria será vendido. Em assembleia, os associados autorizaram a venda do Clube Caixeiral. O edifício do Clube Caixeiral, inaugurado em 1926 e que está prestes a completar um século, está desativado desde fevereiro de 2018, quando parte do telhado desabou. Como a direção do Caixeiral alegou não ter dinheiro para fazer a reconstrução e reforma, chegou a fechar um acordo em 2019 para alugar o prédio para um empresário que iria fazer uma casa noturna no local. Mas houve um impasse jurídico e o negócio não se concretizou. A diretoria teve de partir para outra alternativa, que era procurar interessados em comprar o imóvel que fica a 1 quadra do calçadão. Depois de 2 assembleias sem resultado no ano passado, na última sexta-feira, uma reunião aprovou a venda do prédio para um grupo de investidores de Porto Alegre. Agora serão concluídas as tratativas para concretizar o negócio pelo valor de R$ 8 milhões. Ainda não há confirmação se o local vai sediar uma grande loja ou um shopping. Como o edifício é tombado pelo patrimônio histórico do município, os novos donos terão de manter a fachada e a escadaria interna. Com o dinheiro, a direção do clube tem planos de comprar um terreno na Avenida Borges de Medeiros, perto da esquina com a Rua Silva Jardim, e construir uma nova sede no local. E a Universidade Federal de Santa Maria anunciou o retorno das aulas presenciais na instituição e, com isso, o setor de locações, que já registra um aumento na demanda em Santa Maria desde o início do ano,
está com expectativas ainda mais positivas. Momento de retomada que deve estar acompanhado por negociações em contratos, ainda mais em um panorama em que a tendência é que os valores dos aluguéis não reduzam, se mantendo ou até apresentando elevações. Isso também por causa de características do ramo imobiliário na cidade, como explica a presidente do Secov, Lisiane Stangarlin. Não vai ter muita redução, eles vão se manter, principalmente dependendo do imóvel, da localização e das características em geral, eles tendem a se manter e ter uma suba significativa até pela característica da cidade. Assim, o pessoal é investidor, então trabalha com isso, recebe disso e não vai ter, vamos baixar os valores agora, não. Pelo contrário, eu acho que assim é uma regra do mercado, quanto maior a demanda, maior vai ser também os preços, né? Então eu não acredito numa redução dos valores e sim se manter para um aumento maior, inclusive. Em relação aos contratos ativos, a presidente do Secov afirma considerar importante que os proprietários de imóveis levem em consideração as propostas de negociações, até para mantê-los locados, com um valor que fique interessante tanto para o locador quanto para o locatário. O índice de variação que até então é o GPM, ele deu uma suba altíssima. Então, eu acho importante que se mantenha o diálogo para poder manter o imóvel locado e até mesmo manter o valor não acima do valor do mercado, mas que consiga, para ambas as partes, tanto o proprietário quanto o inquilino, ficar bem com os dois. 3 pessoas ficaram feridas após um capotamento na manhã desta quarta-feira na BR-287, em cima do viaduto do shopping Praça Nova, em Santa Maria. O acidente envolveu um Fiat Toro e um Celta com placas da cidade de Agudo. As vítimas estavam no Celta e foram socorridas pelos bombeiros e pelo SAMU. O motorista da Toro não se feriu. Um homem sofreu ferimentos leves em um dos braços, fez um curativo e permaneceu no local do acidente. Outras 2 vítimas que estavam no Celta sofreram lesões um pouco mais graves e foram encaminhadas por ambulâncias do SAMU à unidade de pronto atendimento para receberem cuidados médicos. Conforme apurado no local do acidente, os veículos teriam batido lateralmente quando o motorista do Celta teria perdido o controle do veículo e capotado. O trânsito ficou em uma pista e teve lentidão por pelo menos 1 hora e um grande congestionamento se formou. E um outro acidente envolvendo veículos aconteceu nesta quarta-feira aqui em Santa Maria. Foi uma colisão de 2 motocicletas na ponte do Itararé. 2 pessoas ficaram feridas durante essa colisão e foram socorridas por bombeiros e SAMU. O trânsito no local ficou bloqueado nos 2 sentidos da via. E a Brigada Militar deflagrou uma operação de combate à criminalidade nesta quarta-feira. Ações de fiscalização e abordagens estão sendo focadas em regiões com alto índice de assassinatos. Confira na reportagem de Maurício Barbosa. A Brigada Militar deflagrou nesta quarta-feira uma operação contra a criminalidade. O plano tático operacional visa combater crimes com ações específicas nos locais com altos índices de registros de ocorrências. As ações estão sendo centralizadas nos bairros Salgado Filho e Diácono João Luiz Pozobon e visam a apreensão de armas de fogo para combater os índices de homicídios e das tentativas de homicídio. Esta foi a primeira operação sob o comando do novo comandante do 1º Regimento de Polícia Montada, o Tenente-Coronel Paulo Antônio Flores de Oliveira. Um novo desafio. Eu estava há 7 anos afastado do 1º RPMON, estava trabalhando no 2º Batalhão de Choque e no 1º Batalhão de Choque, especificamente em choque, e agora volto para o 1º RPMON. A convite do comando da corporação, voltando para Santa Maria, é um desafio muito grande. As mudanças aconteceram durante esse período que eu estive fora, e a gente agora pretende continuar o que o Coronel Bachanel estava fazendo, visando sempre tentar dar uma sensação de segurança
e diminuir os índices de criminalidade da cidade de Santa Maria. O tenente-coronel Kleberson Braida Bastianello comanda agora o Comando Regional de Policiamento Ostensivo Central, o CRPO Central, que abrange, além de Santa Maria, também a área do 5º RPMON de Santiago. O Comando da Brigada Militar nos confiou essa tarefa. É um acréscimo de área de trabalho aí, eu acho que é resultado do trabalho que nós vemos desenvolvendo. Estaremos então agora à frente não só de Santa Maria, da região de Santa Maria, mas também da grande parte da região central do Rio Grande do Sul. Nós estamos numa fase agora de passagem de funções e tal, com o novo comandante do regimento que está se apresentando, o Tenente-Coronel Paulo Antônio. Então, nós vamos passar todas as funções, todas as tarefas, para que nós possamos seguir na região de Santa Maria aqui as ações de combate à criminalidade, de integração comunitária, isso é importante, e ampliar isso então para a região de Santiago, toda a região central aqui do Rio Grande do Sul. Essa é uma tarefa que nós estamos aí agora iniciando, vamos iniciar, como disse, estamos passando as funções agora, para que em breve consigamos implementar tudo isso. Participam da operação a Força Tática, policiais da Ronda Ostensiva com apoio de motocicletas, a ROCAM, o Comando Rodoviário e policiais do 2º Batalhão de Polícia de Choque. E nós seguimos com as notícias da segurança pública, agora com as informações do Boletim do BEI. A apresentação é de Jefferson Cabral. Olá pessoal, trago agora os destaques de Santa Maria região da área de segurança pública, informações que você lê em bei.net.br. Um adolescente de 16 anos foi apreendido com um revólver calibre 38 nesta quarta-feira no bairro Noal, em Santa Maria. A apreensão por porte ilegal de arma de fogo foi feita por policiais do 2º Batalhão de Polícia de Choque. Ao ser avistado durante o patrulhamento, o adolescente teria jogado no chão o revólver. Ele foi abordado e com ele, além da arma, foram encontradas 6 munições intactas de mesmo calibre, R$ 264 em espécie e um celular. Você lê no BEI. Luca Pereira Puchale, 21 anos, morreu depois de um acidente de trânsito na madrugada dessa quarta-feira na BR-287, no trevo de acesso à cidade de Mata. A vítima viajava em um Voyage da empresa em que trabalhava. O motorista, que é natural de Santa Maria, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele teve traumatismo craniano e uma parada cardíaca. Não resistiu e acabou morrendo por volta das 5 horas da madrugada. A Polícia Civil investiga o acidente. Outro destaque do BEI: 3 pessoas ficaram feridas depois de um capotamento por volta das 7 horas da manhã dessa quarta-feira na BR-287, em cima do viaduto do Shopping Praça Nova, em Santa Maria. O acidente envolveu uma Fiat Toro e um Celta com placas da cidade de Agudo. As vítimas estavam no Celta e foram socorridas pelos bombeiros e pelo SAMU. O motorista da Toro não se feriu. Conforme testemunhas, os veículos teriam batido lateralmente quando o motorista do Celta teria perdido o controle do veículo e capotado. Um homem sofreu ferimentos leves em um dos braços, fez um curativo e permaneceu no local do acidente. Outras 2 vítimas que estavam no Celta foram encaminhadas por ambulâncias do SAMU à UPA para receberem cuidados médicos. Para encerrar o Boletim BEI, uma família foi feita refém durante um assalto em uma propriedade rural em Santa Maria. O crime aconteceu na localidade de Estância Velha por volta das 6 horas da tarde, terça-feira. Pelo menos 3 criminosos com os rostos cobertos invadiram o local, anunciaram o assalto e fugiram levando o carro da família, objetos da casa e 2 armas de fogo. No assalto, eles teriam rendido e amarrado o casal dono da propriedade, seu filho, suas 2 netas e também 2 funcionários deles. Eles ficaram na casa por 2 horas e meia, beberam e comeram e vasculharam o local em busca de objetos de valor, de armas e de dinheiro. Eles fugiram por volta das 9 horas da noite, levando uma Fiat Palio Weekend da família, uma televisão 55 polegadas, outra TV de 42 polegadas, uma caixa de som, uma motosserra, mais de 20 facas, pelo menos 3 celulares e 2 espingardas calibre 12. Fora o carro, os objetos roubados foram avaliados em pelo menos R$25 mil. A Polícia Civil também investiga o caso. Esses e outros destaques você confere em bei.net e também nas nossas redes sociais, @bei.noticias. Acesse lá. A seguir, a obra da ERS 392 em Tupaciretã tem previsão de conclusão para 2023. O JD faz agora um intervalo e você confere ao vivo este final de tarde no trevo do Fórum aqui de Santa Maria. Nós voltamos em seguida
Agora são 6 horas e 28 minutos. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Olá, eu sou a doutora Emanuele e hoje eu tenho um recado para você, aposentado, que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho. Chegou o seu momento de ser prioridade. Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso. Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para a inserção de implantes dentários passo a passo junto a você. Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações. Conte conosco para esse primeiro passo. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça a Uniped. Esperada há 50 anos, a obra da ERS 392 em Tupaciretã tem previsão de conclusão para 2023. Em 2010, as obras chegaram a começar, mas pararam sem nenhum quilômetro asfaltado. A ordem de serviço foi assinada no dia 1º de outubro do ano passado. O ano de 2021 trouxe uma boa notícia para os moradores de Tupaciretã, que há mais de 50 anos aguardam o asfaltamento da ERS 392, entre a cidade e a localidade de Santa Tecla. Mas os moradores ainda vão ter que esperar mais um pouco para ver o pó da estrada dar lugar ao pavimento. A obra, que começou ainda no ano passado, só deve ficar pronta em 2023. A previsão é de que a pavimentação seja feita em 38 quilômetros. Atualmente, conforme o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, o trabalho acontece no quilômetro 5, onde é executada a terraplanagem. No local, trabalhadores se concentram na drenagem e troca de tubulações. O governo do estado investiu R$ 22 milhões na obra.
Na última quinta-feira, o governador Eduardo Leite vistoriou a rodovia, ao lado do prefeito de Tupanciretã, Gustavo Terra, e de deputados estaduais. Leite garantiu que recursos não faltarão para finalizar a pavimentação e disse que vai cobrar agilidade nos trabalhos. A estrada é importante para o escoamento da safra de grãos, uma vez que Tupanciretã é o maior produtor de soja do sul do país. Na semana passada, uma ação hacker deixou fora do ar vários sites do governo do estado. Esse tipo de ataque é cada vez mais comum e pode levar ao vazamento de dados confidenciais. Para entender mais sobre o que é e saber como se prevenir, o Diário conversou com um especialista. A reportagem é de Ariane Lima. Após uma semana da queda de diversos sites do governo do estado, muitos gaúchos ainda se perguntam o que aconteceu. No dia 8 de fevereiro, portais do Rio Grande do Sul permaneceram fora do ar das 2 horas às 19 horas e 30 minutos. Segundo uma nota emitida pelo governo do estado, a ação foi desencadeada por um acesso indevido, identificado ainda a 1 hora e 19 minutos do mesmo dia, pelas equipes do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do estado do Rio Grande do Sul. Apesar do susto, o governo garante que não houve perda de dados ou vazamento de informações pessoais. Entretanto, quem tentou acessar os portais naquele dia se preocupou com outros detalhes. No site da Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo, era possível encontrar uma assinatura de ataque hacker acompanhada de uma mensagem. Diante do ocorrido, o Diário de Santa Maria conversou com especialistas de uma empresa de Santa Maria sobre o que configura um ataque hacker. Atuando há mais de 10 anos no monitoramento e segurança de sistemas, o CEO da empresa Forte, José Luiz Rodrigues Filho, explica que na medida em que o valor do conjunto de dados aumentou, cresceu também a preocupação com a segurança do mesmo. Apesar do imaginário social descrever um ataque hacker como uma ação apenas prejudicial, José Luiz apresenta um outro conceito. Bom, o ataque hacker é o efeito, um processo de conexão em algum sistema, algum serviço, e com o intuito de verificar as vulnerabilidades que ele tem. Isso quando a gente fala de hacker. O objetivo, nesse caso, é identificar certas vulnerabilidades e indisponibilizar alguns serviços. Aí vem do objetivo de isso danificar ou não um determinado sistema. Para quem faz parte da área de tecnologia, os ataques que resultam em perda ou vazamento de dados estão ligados mais ao trabalho de um cracker do que de um hacker. Então essa é a função de um hacker, identificar vulnerabilidades, identificar falhas nos sistemas, identificar problemas que um determinado sistema, determinado software possui e então corrigi-lo. Então essa é a função e daí que vem o nome hacker. O cracker já utiliza deste conhecimento para algo malicioso. Então já com o objetivo de prejudicar o ambiente onde ele está analisando. Então o celular, o computador, o servidor, o sistema, o site. Então o cracker já vai com o objetivo de sequestrar dados, de implantar um vírus, de roubar informações. Além de monitorar, as equipes de empresas do ramo inclusive contam com a presença de um hacker ético, um profissional que testa, mede e melhora as medidas de segurança de sistemas e redes. Na Forte, essa função é realizada por Yuri Moro, de 20 anos. Ele explica que o processo envolve entender como atuam os atacantes para utilizar das mesmas ferramentas e métodos com a finalidade de neutralizar possíveis ataques antes que ocorram. Ao falar sobre segurança, Yuri deixa claro que o estudo faz parte da rotina. Novas vulnerabilidades surgem todos os dias, então, tanto para softwares quanto para hardware, e é importantíssimo que a gente se atualize constantemente, principalmente nessa área, porque os atacantes também vão se atualizar. Então a gente precisa estar sempre em constante estudo para entender quais são as novidades e conseguir colocar esses testes em prática de forma mais eficiente possível e não ficar atrás dos atacantes. Então é importantíssimo ficar sempre se atualizando. Para não ser vítima de possíveis ataques, coloque em prática 3 medidas de segurança no seu dia a dia. Busque cuidar os sites que acessa, ter um bom antivírus e trocar as senhas periodicamente. E neste sábado terá dia D de vacinação contra a Covid-19 destinado para imunizar crianças de 6 a 11 anos com ou sem comorbidades. Serão 14 pontos de vacinação abertos entre 8 horas da manhã e 2 horas da tarde.
As doses serão aplicadas apenas mediante agendamento. Para agendar, basta acessar o site da Prefeitura, santamaria.rs.gov.br, e clicar em Agendamento da Vacinação. Será preciso fazer um login. Se você ainda não tem um cadastro, é necessário fazer. E se tiver, é só entrar com e-mail e senha. Depois de logado, o usuário precisa escolher a opção de agendamento de vacinação infantil e depois clicar em Novo Cadastro. É preciso informar os dados da criança e selecionar o local e horário para a imunização. Quem tiver com dificuldades para fazer o agendamento pode entrar em contato com os profissionais da Enficlin, da Faculdade Integrada de Santa Maria, a FISMA. Os contatos estão aí na tela e também podem ser conferidos no nosso site diariosm.com.br. E nós seguimos falando de vacinação porque amanhã a campanha de vacinação segue aqui na cidade e nós vamos conferir as informações também na tela. Amanhã, então, das 8 ao meio-dia, tem vacinação para as pessoas que fizeram a primeira dose até 21 de dezembro do ano passado e pessoas que fizeram a segunda dose também até 21 de outubro. Esses, então, a aplicação de dose reforço. Pessoas de 12 anos ou mais também podem receber a primeira dose e imunossuprimidos vacinados até 21 de outubro também podem receber a dose reforço. O local de vacinação é na Universidade Federal de Santa Maria. Ainda nesta quinta-feira, das 8 às 11h30 da manhã, o agendamento para esse grupo já está encerrado, mas a vacinação será para crianças de 6 a 11 anos com comorbidade ou deficiência permanente, exceto os imunossuprimidos, e também crianças de 6 a 11 anos que vivem em lar com pessoas com alto risco de evolução grave para a Covid. Além disso, crianças de 7 a 11 anos sem comorbidades também vão poder ser vacinadas na Unidade Básica de Saúde Floriano Rocha, na UBS Walter Aita, na ESF Kennedy, na ESF da Lídia, na ESF Passo das Tropas e também na Unidade Básica de Saúde Rubem Noal, na Estratégia de Saúde da Família Oneide de Carvalho, na ESF Santos, São José e Vitor Hoffmann. Nesta quinta-feira também terá turno estendido de vacinação das 17 às 19h30, também mediante agendamento. E a vacinação nesse período será para as pessoas que fizeram a primeira dose até 21 de dezembro, que podem agora receber a sua segunda dose. Pessoas que fizeram a segunda dose até 21 de outubro, que vão poder fazer a sua dose reforço. E pessoas de 12 anos ou mais que podem receber a primeira dose. Imunossuprimidos vacinados até 21 de outubro também estão habilitados para receber a dose de reforço e a vacinação do turno estendido acontece no Shopping Praça Nova. E agora nós falamos de previsão do tempo. O tempo permanece estável no Rio Grande do Sul devido a uma massa de ar seco. O sol aparece entre pouca nebulosidade, sem previsão de chuva nos próximos dias aqui na região central. Durante as noites e início das manhãs, as temperaturas ficam até baixas para essa época do ano. Porém, com a presença do sol, as temperaturas se elevam rapidamente. Pelo menos nos próximos 10 dias, não há previsão de chuva volumosa aqui para a região central. Nós vamos conferir agora como ficam as temperaturas em Santa Maria e algumas cidades da região. Vamos colocar na tela. Nesta quinta-feira, então, mínima prevista de 17 graus em Santa Maria e 36 de máxima. Na sexta, mínima de 19 e máxima de 31. No sábado, mínima de 18 e máxima de 33. E no domingo, mínima também de 18 e máxima de 33 graus. Agora a gente confere como fica o tempo em algumas cidades da região nesta quinta-feira. Em Dona Francisca, mínima de 17 e máxima de 34 graus. Em Jaguari, mínima de 19 e máxima de 35. Ivorá, mínima de 17 máxima de 32. E São Cepé, mínima de 18 e máxima de 38 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. E agora nós recebemos o colunista Denis Olim, que nos traz novidades sobre a tarifa de ônibus de Santa Maria. Denis, a Prefeitura promete um anúncio, nos próximos dias. Boa tarde. Boa tarde, Jaiana. Boa tarde a todos. Realmente, talvez até sexta-feira, no máximo, semana que vem, a Prefeitura deve anunciar a proposta de reajuste da tarifa de ônibus.
Esse é um pedido que vinha sendo feito desde dezembro pelas empresas, alegando que estão numa situação muito complicada. A Prefeitura primeiro tinha negado o reajuste em janeiro, mas agora chegou à conclusão de que não tem mais o que fazer, até porque os trabalhadores, motoristas e cobradores e demais funcionários das empresas estão desde 2019 sem reajuste salarial, estão pedindo 21% de reposição da inflação. A ATU já disse que esse percentual é difícil de ser atingido e depende, algum reajuste que vai ser negociado e dado vai depender do aumento da passagem de ônibus. O secretário Orion Ponce, eu conversei com ele, o que ele diz em resumo? A planilha hoje, se for fazer o cálculo, a tarifa dá R$ 5,50, mas a Prefeitura entende que é impossível aumentar o preço dos R$ 4,20 atuais para R$ 5,50. Então, eles estão fazendo uma série de cálculos para ver qual o valor intermediário que vai ser proposto. Não quis falar valores, mas a tendência é que seja abaixo de R$ 5,00. O restante, essa diferença, a Prefeitura vai negociar junto ao Ministério Público e às empresas de ônibus para repassar essa defasagem, para as empresas, até porque o transporte público é uma obrigação do município e se não for pago agora essa diferença, mais adiante no futuro as empresas de ônibus podem entrar na justiça e vão acabar ganhando o direito a essa indenização, porque é um serviço concedido e que deve ser dado o valor real para manter todos os custos das empresas de ônibus que apontam hoje R$ 5,50. É por isso que tem toda essa questão de indenização que está sendo dada, e isso já começou no ano passado, para as empresas de ônibus. Então, nos próximos dias, a Prefeitura deve bater o martelo de qual a proposta, vai ser enviado para o Conselho Municipal de Transportes, que talvez ainda em fevereiro ou início de março vai ter uma reunião para aprovar ou não essa proposta de reajuste da passagem de ônibus. Então, a Prefeitura estuda uma série de outras mudanças, talvez possa haver alguma redução de tarifa em horários fora do pico, mas isso não ainda é certo. Então, uma série de ajustes e cálculos que a Prefeitura está fazendo e leva em conta também, por exemplo, que a UFSM vai voltar às aulas agora, em seguida. Isso também impacta no volume de ônibus, na questão da receita das empresas, porque hoje 100 ônibus estão parados, quase metade dos ônibus em Santa Maria não está circulando, isso devido à queda de quase 50% no volume de passageiros transportados, Jaiana. Obrigada, Deni, pelas informações. Vamos seguir acompanhando essa situação que é de interesse de toda a população aqui de Santa Maria. E no próximo bloco, o JD recebe ao vivo o pró-reitor de graduação da UFSM para falar sobre o retorno das atividades presenciais na universidade. O Jornal do Diário faz um intervalo e você acompanha ao vivo a movimentação na Avenida Rio Branco, bem no centro de Santa Maria. Agora são 6h46, nós voltamos já. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Quantos planos de 2021 você não conseguiu realizar? Aproveite que 2022 chegou para fazer diferente. É hora de recomeçar. Sim, você pode deixar sua dentadura ou ponte móvel de lado através do tratamento com implantes dentários aqui na Oral Sim e ficar livre de uma vez de inseguranças. E eu tenho certeza você vai ter o seu sonho de voltar a mastigar devolvido. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais.
A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Nesta terça-feira, a Universidade Federal de Santa Maria definiu o retorno presencial das aulas para o dia 11 de abril. E também ficou definido que na volta presencial, a UFSM vai exigir o comprovante de vacinação de alunos e servidores. Para falar sobre o assunto, nós recebemos agora no JD o pró-reitor de graduação da universidade, Jerônimo Tibuchi. Boa tarde, professor, e já começo perguntando como a UFSM está se preparando para esse retorno. Eu imagino que não é uma preparação de agora, já vem dos últimos 2 anos aí de atividades remotas. Boa tarde a todas e todos. Sim, realmente essa preparação ela vem sendo já trabalhada de uma forma muito consciente, muito conectada com a nossa comunidade acadêmica e em respeito à nossa grande comunidade de Santa Maria e região. Pensando aí que a UFSM ela é uma estrutura que envolve aí aproximadamente cerca de 30 mil estudantes, 5 mil servidores e mais um universo que transcende a 10 mil colaboradores. Então você tem aí um impacto muito grande na região, impacto de mobilidade urbana, impacto de circulação de pessoas. Então, nesse sentido, a organização que exige o Estado do Rio Grande do Sul, se a gente pensar que a saúde é uma competência concorrente, Estado, município e União, nós temos aí uma organização que envolve a instituição de um Comitê Geral de Educação e Saúde, que é o nosso COIE, que é o órgão máximo de biossegurança. Então, esse órgão ele foi responsável por dar as instruções para a construção dos planos de contingência de cada unidade da UFSM, os campos fora de sede, também as próprias unidades, como Centro de Ciências Sociais, Centro de Ciências Rurais, enfim, todos os centros da unidade. Então, foi todo um processo de construção desse plano de contingência que fala sobre os distanciamentos necessários, sobre o uso de máscara, sobre o uso de álcool em gel e vai acompanhando essa legislação necessária à pandemia. Então, a gente começou já a retornar com as atividades práticas, as atividades práticas dos cursos da saúde, aquelas permitidas pelas resoluções do Ministério da Saúde e Ministério da Educação, já começaram mesmo no ano de 2020. A UFSM foi uma das primeiras universidades a responder rapidamente a questão da pandemia. A gente começou com um trabalho online já na data de 17 de março de 2020. Então, alguns tempo depois, já em junho de 2020, os cursos da saúde executando as suas práticas e no ano de 2021 a gente começa aí com o retorno das atividades práticas para praticamente todos os cursos a partir do respeito a essas normas dos planos de contingência das unidades. Então, a partir daí, a partir de junho de 2021, começou a se trabalhar intensamente, avaliando a questão da pandemia, avaliando os riscos. Nós temos aí uma Casa do Estudante, que é a maior Casa do Estudante da América Latina, um condomínio com mais de 2 mil estudantes,
Então, a responsabilidade é muito grande para que não tenha focos de contágio, para que a gente também não impacte no próprio sistema de mobilidade urbana da cidade. Então, foi todo um trabalho, um estudo realizado por essa valente equipe do COIE, da CBio setoriais. Então, cada setor tinha a sua comissão de biossegurança até a construção para esse retorno, né? Esse retorno, então, que se encaminha pelo calendário para 11 de abril. Então, dentro dessa perspectiva, a gente consultou de forma muito intensa a comunidade acadêmica. Consultamos coordenações de curso, direções de unidade, também chefias de departamento sobre as melhores datas possíveis e para movimentar todo o sistema de oferta, né, o trabalho com os planos de contingência, o espaçamento para poder operacionalizar esse retorno e fazer a transição para o encerramento do REIT, que foi o nosso regime de exercícios domiciliares especiais. Então, o FSM nunca parou em nenhum instante e que foi aplicado aí no ano de 2020, no ano de 2021, também com o retorno das atividades práticas. E agora, então, essa nova resolução que foi aprovada no CEP agora na terça-feira, ela revoga o regime de exercícios domiciliares especiais, acrescenta um período de transição, que é o calendário suplementar, que processa ainda atividades práticas que precisam ser recuperadas desses semestres de 2020 e 2021. Esse calendário suplementar ele vai até dezembro de 2022 e pode ser prorrogado caso se sinta a necessidade, mas ele vai acontecer em paralelo com o início do primeiro semestre de 2022, que retorna 100% na presencialidade. Professor, e durante essa reunião do CEP, nessa terça-feira, também ficou definido que o passaporte vacinal vai ser exigido de alunos e de servidores. Como é que vai se dar essa apresentação? Na realidade, se exige, então, o comprovante vacinal, né, que pela decisão do CEP, pela proposta da resolução, ele vai ser integrado, então, esse comprovante. Tanto o estudante quanto o servidor da Universidade Federal de Santa Maria tem acesso constante aos seus portais. Então, o servidor tem acesso ao portal para o ponto, tem acesso ao portal para entrar no portal do professor, no caso do docente, o estudante tem acesso ao portal do aluno. Então, quando eles acessarem para poder ter esse acesso, eles precisam preencher, responder tudo e anexar, né? Então, esse sistema está sendo desenvolvido para que eles anexem a comprovação, né, em relação à questão vacinal, ao esquema vacinal completo, conforme preconiza a resolução. Muito bem, a universidade fez uma consulta também por meio de um formulário sobre a situação vacinal da comunidade acadêmica e, de acordo com os números, né, 18 mil pessoas já responderam esse formulário e mais quase 100% dessas pessoas que responderam já estão com o esquema vacinal completo. Então, as atividades estão prontas, né, para recomeçar e os alunos e também funcionários preparados para esse recomeço. A gente deseja uma boa sorte aí, uma boa retomada, né, das atividades para todo mundo da Universidade Federal de Santa Maria. Obrigada pela presença do senhor aqui no Jornal do Diário. E a gente segue aqui com o JD agora para um intervalo com imagens ao vivo da Rua Pinheiro Machado. A gente confere essas imagens, pouca movimentação ali na esquina da Rua Pinheiro Machado com a Rua do Acampamento. Nesse momento são 6 horas e 56 minutos e o JD volta daqui a pouquinho. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Olá, eu sou a doutora Emanuele e hoje eu tenho um recado para você, aposentado, que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho. Chegou o seu momento de ser prioridade. Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso. Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para a inserção de implantes dentários passo a passo junto a você. Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações. Conte conosco para esse primeiro passo. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável.
Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. O Jornal do Diário de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e a seguir você acompanha a segunda edição do programa Sala de Debate com a apresentação de Vilceu Godoy. Nos encontramos amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.